Quero ler com vocês agora em Hebreus capítulo 12, os versículos 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. O texto vai ser projetado aqui nessa tela atrás de mim. E diz assim: livre dos acessórios inúteis, comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Eu acredito que muito da nossa qualidade de vida está atrelada à nossa capacidade e à nossa coragem de fazermos autocrítica. Que é a capacidade de você se olhar, é a capacidade de você se perceber, de você se conhecer. E eu digo coragem porque ao se olhar, ao se criticar, você vai ter que admitir que existem coisas em você que estão absolutamente erradas. Existem práticas, palavras, coisas grandes ou coisas pequenas que não deveriam estar aí. Por isso, repito, a nossa qualidade de vida, ela está atrelada ao fato da gente saber se criticar, mas não é se condenar. A gente precisa separar as duas coisas, porque a gente pensa em crítica, a gente já pensa em condenação. E crítica é o quê? É o ato de você reconhecer qualidades e os defeitos do seu caráter, assim como as qualidades e os defeitos das suas ações. Quando eu falo para você fazer autocrítica, não é para você se condenar, é para você ter a coragem de olhar para você e pensar: como eu estou vivendo? E por que estou vivendo da maneira que estou vivendo? Como que sou eu no meu trabalho? Eu sou assim, assim, assado. E por que eu sou assim, assado no meu trabalho? E isso é muito importante porque isso é uma prática cristã. Você se olhar é uma prática cristã. E não se condenar também, porque condenação não tem no reino de Deus, tem na religião. No reino de Deus não tem condenação. Então a gente precisa saber viver reconhecendo as nossas atitudes, sabendo se elogiar, porque isso é muito importante. Você dar parabéns para você é uma coisa muito importante. Você ficar feliz com coisas que você fez. Você se incentivar, você se animar com coisas bonitas que você está fazendo. Assim como é importante você saber puxar a sua própria orelha e dizer: para, porque eu estou fazendo bobagem, onde é que isso vai dar? É importante a gente aprender a viver assim. Para que a vida fique mais leve, a gente precisa aprender a reconhecer quais são os nossos pesos. Porque a gente fala muito de querer viver uma vida mais leve. Essa, inclusive, foi o tema da nossa noite, né? A vida não precisa ser um peso, ela não precisa ser, mas ela pode ser. A vida tem potencial para se tornar extremamente pesada. Ela tem, porque todo mundo aqui tem um monte de problema. Você tem pessoas que têm problemas, esses problemas chegam em você, e uma hora tudo isso vai chegando. E a gente precisa aprender a lidar com as nossas questões para que pelo menos aquilo que está dentro do nosso alcance esteja minimamente organizado, para então a nossa vida ficar minimamente mais leve. Por que a gente precisa se criticar? Porque se a gente não se criticar, a gente cai num problema chamado relativizar. Que é o quê? Transformar tudo que nós temos dentro de nós como algo bom ou normal. E a relativização, ela é tão fundamental como ela é perigosa. A gente precisa relativizar muita coisa na vida, e muitas a gente não pode. Eu não posso relativizar tudo que está dentro de mim, porque relativizar nesse caso nada mais seria do que eu ficar fazendo negociações comigo mesmo, para ao invés de mudar, eu continuar sendo quem eu sou, mas aliviando um pouquinho a culpa.
A gente precisa disso. A gente não pode tratar tudo como normal, porque nem tudo é normal. A gente não pode tratar tudo como ok, vamos para frente, a vida leva, porque existem coisas que são extremamente danosas e que a gente precisa se livrar, porque senão sim, a vida vai se tornar cada vez mais pesada. Ou seja, a gente precisa ter autoestima, que é se cuidar, mas a gente não pode ter egoísmo, que é sair fazendo as coisas ao nosso bel prazer, inclusive sem pensar nas pessoas que estão ao nosso redor, que essa é a diferença. O que é autoestima? Autoestima é você se cuidar. Falei aqui semana passada que inclusive isso é um mandamento da Bíblia. Autoestima é você se gostar. E egoísmo é você fazer somente para você, sem se importar com o mundo que está ao teu redor. E a gente precisa então ter autoestima e colocar de lado o nosso egoísmo. E um perigo, repito, um perigo muito grande que a gente corre, todos nós, é o perigo da gente tratar algo que é normal como algo que nós já sabemos é errado. É a gente ficar relativizando algumas coisas que nós sabemos que vão trazer problemas para a nossa casa, mas a gente fica sublimando. Sabe o que é sublimar? É você tornar sublime. É deixar uma coisa um pouquinho mais leve. Em alguns casos é essencial sublimar, e em outros casos é um horror. Pode ser um momento de tragédia na tua vida. Porque nós, ao invés de abandonarmos algumas práticas, o que a gente faz? A gente coloca elas em algum lugar aceitável, e lugar aqui não é a prateleira da tua casa, é algum lugar emocional. Certo? Tem uma coisa na tua vida que você sabe que isso aí te faz mal. Isso está errado, já está comprovado, você sabe disso. E ao invés de lutar com isso, a gente coloca em algum cantinho do coração do tipo, não, mas, conhece, sabe o não mais? Já ouviram falar dele? Não, mas isso aqui não mais. Quando tem o não mais, é porque a gente já se enrolou todinho. E aí a gente monta um discurso bem bonitinho para justificar as razões pelas quais a gente não deu logo um chute nisso aqui e a gente está, na verdade, fazendo um carinho. Fala assim, isso aqui te faz mal? Por que você não joga fora? E aí a gente tem todo um discurso super bem elaborado, todo mundo vira palestrante, super bem, conteúdo, com ponto 1, 2, 3, piada, apelo e tudo certo. Por que a gente faz isso? Ah, não, eu vou colocar isso aqui num canto da minha vida que não vai me ofender, não vai me agredir e não vai pesar. Será? Deixa eu te perguntar e você tem que responder de uma maneira muito sincera, não para mim, você tem que responder para você. Será que as coisas que você sabe que fazem mal a você, você sabe o que é? Será que colocar elas de lado alivia o peso? Ou você está colocando, na verdade, uma energia enorme para lidar com essa situação e você nem percebe. E está ficando cada vez mais cansado, e acaba o ano morto e fala assim, não, mas o ano novo vem aí. A gente está no dia 16 de janeiro, você fala, pô, que ano, hein? Não é que ano, é que vida. Porque ao invés de tratar algumas coisas e jogar fora, eu fico carregando, mas eu carrego de um jeito disfarçado. Como se carregar de uma maneira disfarçada não fosse pesar. Você está carregando, quer seja na tua mão, quer seja na cabeça, quer seja numa mochila, quer seja uma pedra amarrada no teu pé. É esforço teu. E a gente fica carregando, e o ano vai passando, e a vida vai passando, e uma hora a gente está extremamente cansado e a gente não sabe por quê. E está aí o porquê. Porque ao invés de quebrar e ao invés de se livrar, a gente fica arranjando desculpinhas para carregar de uma outra maneira. E especialmente daquela maneira que é o grande problema da humanidade, é de modo que ninguém veja e ninguém fique sabendo, porque o nosso problema é a imagem. Então eu tenho um problema na minha vida? Tenho. Não, mas o pessoal nem está sabendo. Mas você está. E a grande questão é que você dorme com você, até onde eu sei. A grande questão é que você acorda com você. O pessoal não está sabendo mesmo. Ok, está tudo certo. Em termos de status, imagem, está tudo bem. A questão é que essa falta de sono é fruto dessas coisas que você está carregando e deveria jogar fora. Ou seja, a gente coloca uma energia enorme para tentar esconder e para tentar disfarçar, ao invés de se criticar e dizer, chega.
Porque na vida a gente tem que dizer, chega. Sabe uma coisa fundamental na nossa vida que todo mundo tem que ter? Limite. Todo mundo aqui tem que ter limite. Não, eu sou dono do meu nariz. Pois coloque limite nesse nariz, senão você vai aprontar o que não deve com ele. Criança sem limite é o prenúncio de um adulto tragédia. Porque limite dá segurança para uma criança. Esse papo de, não, vamos criar na liberdade, deixa fazer o que quer. Então, você está preparando essa criança para uma não vida. Inclusive para não saber viver em sociedade, porque a sociedade impõe limites. E às vezes a gente precisa impor, às vezes não, a vida inteira a gente precisa impor limites pessoais e de olhar para algumas situações e falar, pô, minha vida está pesada, minha vida está pesada. E passou 2015, 16, 17, 18, 19, 20 e a vida está pesada. Bom, então não tem a ver com o número, tem a ver com o quê? Com coisas que estão dentro de mim e que eu estou carregando ano após ano, ano após ano. E pode vir em 2021, 27, 30 e 50. Se você continuar carregando, vai ficar cada vez mais pesado. Porque essa é outra regrinha, né? Quando eu falo, a gente tem algumas coisas na nossa vida que começa, a gente fala assim, não, isso aqui eu aguento. Tudo a gente aguenta, mas tudo tem um tempo. Se na entrada da reunião hoje você recebesse um tijolo, e os diáconos falassem, a gente quer que você segure esse tijolo aqui. Você ia pegar o tijolo no começo da reunião, ia ficar segurando ele, e ia falar, tranquilo, eu seguro esse tijolo aqui a vida inteira. Depois de 10 minutos você já está assim. Depois de meia hora, meu, que saco carregar esse tijolo. E depois de uma hora você joga ele no chão e fala para o diácono, caiu. Porque tudo a gente aguenta um tempo. Vamos segurar o celular aqui assim, levinho, vamos, por 5 minutos eu consigo. E 3 horas? E depois de 3 horas eu estou me entortando, me definhando, estou com o corpo todo comprometido porque eu tenho que segurar o celular assim. E a gente faz isso com a vida. Não, isso aqui eu aguento. Não, você aguenta, é verdade, uma semana, tem coisas que você aguenta um mês, tem coisas que você vai aguentar 6 meses. Mas e 6 anos, será que você aguenta? Ou você já está colocando energia de outras áreas, se comprometendo outras pessoas, comprometendo outros movimentos da tua vida, simplesmente porque você está segurando uma coisa que você poderia falar, viu, para de segurar e põe aqui e relaxa. E a gente vai, e a gente é teimoso, e a gente é orgulhoso, e a gente tem medo e talvez vergonha de se autocriticar para dizer, de fato está errado, eu preciso deixar isso aqui. E por isso é tão importante a gente ler Hebreus capítulo 12, na nossa meditação de hoje à noite. Livre-se dos seus acessórios inúteis e comece a correr. O autor está comparando a tua vida com uma corrida. Não sei quantas pessoas aqui correm, eu corro, e por isso gosto tanto desse texto, e ele está absolutamente perfeito com o mundo da corrida. Aliás, livre-se dessas coisas inúteis antes de começar a correr. Já olha para a tua vida antes. Porque tem muita coisa na nossa vida que é absolutamente inútil. Existem 1000 acessórios, e que de repente para correr com eles não faz o menor sentido. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecado parasita. E como essas palavras são importantes, porque correr por si só já é difícil, carregando peso extra então é uma insanidade, para não dizer uma estupidez. Viver por si só já é difícil, carregando peso extra então, somos todos estúpidos. Por que é que a gente carrega tanta coisa desnecessariamente e depois a gente fica... Ó dia, ó vida, ó céus, né? Lembra daquela hiena? Lembra ou não? Fala que lembra, senão eu vou me sentir muito velho. Lembra? Obrigado. A gente precisa correr, a gente precisa viver. Então a gente precisa se livrar de todo o peso possível, porque não faz sentido colocar uma mochila de pedra nas costas para dar um trotinho. Para quê? Para que eu vou colocar 5 quilos a mais se eu já tenho esses todos aqui para levar? Para que eu vou complicar a minha vida se eu já tenho essa vida toda cheia de complicações e de variáveis? Para que colocar mais peso ainda? Então é verdade que às vezes a vida se torna pesada por coisas que fogem ao nosso controle. É fato. Vamos dar uma aliviada para a gente aqui. Tem questões externas que fogem da nossa vida, por exemplo, uma doença. Tem doenças que são culpa nossa, mas tem doenças que não são.
A doença chega, se instaura e aí? A vida ficou pesada por uma coisa que está fora do meu controle. O desemprego. Está fora do seu controle. Você foi mandado embora. A vida se tornou pesada pelo desemprego. É fato. Um problema na economia mundial. É fato. Está fora do meu controle. Eu não consigo controlar a economia, nem a minha direito, imagina do mundo inteiro. Então existem fatores que são externos a nós, que deixam a vida pesada, que são do lado de fora. Mas há muitas situações que vamos combinar que nós somos autores dos nossos infernos. A gente que risca o fósforo e acende a chama. Tem coisa que vem de fora, e mesmo assim eu tenho que lidar com elas, não importa quem fez. E tem as que eu mesmo produzo, essas mais ainda, eu tenho que cuidar delas de uma maneira absurda, porque fui eu que fiz. Então, usando o exemplo financeiro, e gosto de usar esse exemplo porque tem muito a ver com a nossa vida, a gente precisa de autocrítica. Ah, minha vida financeira não dá, mas não dá por quê? Você já fez autocrítica, por que não dá? Você já foi sincero com a fatura do teu cartão de crédito para saber o seguinte, o que aqui é essencial e o que aqui é pura vaidade, futilidade e a necessidade de agradar o sistema? Então, isso são pesos desnecessários, gorduras extras, pecados em excesso, o nome que você quiser dar. Você comprou o que não precisava com dinheiro que você não tem, então você está produzindo um peso no teu coração absolutamente desnecessário. Ah, mas é porque a propaganda foi muito bem feita. Propaganda bem feita vai ter para sempre. A questão nessa propaganda é bem feita ou mal feita. A questão é o que é que eu faço com as propagandas que eu vejo. Tem a ver com as prioridades da minha vida. Tua vida financeira está um caos porque você comprou um carro que é metade do teu salário. Então está claro, está aí, tua gordura extra está aí na tua garagem. Vende o carro. Ah não, mas e o status, né? Então, você quer status ou quer dormir? Você quer chegar em algum lugar e o pessoal fala, nossa, que carro bacana, ou você quer colocar a cabeça no travesseiro, dormir e acordar no dia seguinte com vontade de viver? São essas negociações que a gente precisa fazer, e é dessa autocrítica que eu estou falando, porque disso depende a qualidade da nossa vida. A gente precisa dessa sinceridade de olhar para a gente e chegar à conclusão, não, tem muitos itens que minha vida está de fato pesada e tem tudo a ver comigo. Então uma vida mais leve é possível? Sim, para todos nós. Ela vai ficar 100% leve? Tenho quase 100% de certeza que não, mas dá para ficar mais leve do que ela está hoje. Desde que a gente comece a admitir os nossos pesos inúteis. E aí eu não quero dar exemplo aqui, porque sempre que eu dou exemplo, alguém vem e fala, nossa, você falou de mim, hein? Então hoje eu não vou falar de ninguém, tá bom? Essa resistência que a gente às vezes precisa na vida de lutar, de perseverar, a gente precisa de resistência, né? E às vezes a gente tem resistência em abrir mão de algumas coisas, ou seja, resistência é uma palavra ambígua, né? Pode ser muito bom e pode ser um problema. Porque às vezes a gente tem resistência com a dor, eu sou resistente à dor, que bom. E eu tenho resistência o quê? A mudar. Então é um problema, porque a gente precisa às vezes, abrir mão dos nossos vícios, dos nossos argumentos para a gente conseguir viver uma vida mais leve. Vili, então o resumo de tudo, você está dizendo que a vida tem pesos, que a vida mesmo coloca em mim, às vezes os outros eu coloco, e em todos eu que vou ter que lidar com eles. Sim. Que bom! Porque na maioria dos casos a tua leveza não depende do outro, depende de você. Você não precisa ficar esperando o trem chegar, não. Você pode caminhar e fazer a tua trilha. Você não precisa ficar dependendo de todo um sistema para viver uma vida mais leve, com mais paz. Não, depende das tuas atitudes, depende das tuas posturas e da sua capacidade de se autocriticar e dizer, isso aqui é inútil, mesmo que você goste muito. Se você conseguir olhar para alguma coisa da tua vida que você gosta muito e ao mesmo tempo você admitir que isso é inútil, eu posso te dizer que você está num caminho chamado de maturidade, que é a capacidade da gente abrir mão de coisas que a gente gosta, mas com a consciência de que elas são extremamente prejudiciais a nós. Ou seja, não persevere em hábitos que oprimem. Aproveita aqui a virada do ano e esse clima todo para você virar também a sua percepção em relação a você mesmo e aos seus valores.
a maneira como você gasta teu dinheiro, a maneira como você organiza as tuas férias. A proposta do reino de Deus, ela é integral, ela não vai mexer com a tua vida no culto da Betesda de quinta-feira, quando você levanta a mão. Não, isso é a nossa expressão de adoração àquilo que nós cremos. Porque é uma espiritualidade que faz sentido, ela mexe com a fatura do teu cartão de crédito. E isso pode gerar leveza na tua casa e na vida da tua família. Porque uma espiritualidade séria não vai mexer com a gente só na hora do culto. Tem que mexer com a gente na hora que a gente está no shopping fazendo compra. Estou dando o exemplo do dinheiro, do shopping, do cartão. Você pode levar isso para tantas outras áreas, para tantas outras dimensões da tua vida. Então pare de se justificar e comece a se criticar. Mas lembre que se criticar é uma coisa boa, porque não é condenação. É você se conhecer e você viver uma vida mais leve. A Bíblia tem muitos exemplos disso, e eu quero ler um com você hoje à noite, um exemplo super conhecido, que é a história de Zaqueu. Imagino que muitos de vocês já conheçam, mas eu quero ler com você de novo. Lucas, capítulo 19, do versículo 1 até o 10, nós vamos ler juntos a história do encontro de Zaqueu com Jesus. Jesus entrou em Jericó e caminhava pela cidade. Havia ali um morador chamado Zaqueu, o principal cobrador de impostos, que era muito rico. Ele queria a todo custo ver Jesus, mas a multidão estava no caminho. Como era baixinho, não conseguia olhar por cima do povo. Então correu adiante deles, subiu numa figueira. Dali poderia ver Jesus quando este passasse. Quando chegou perto da árvore, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje é o dia de eu me hospedar em sua casa. Zaqueu pulou da árvore, ainda sem acreditar no que ouvia. Feliz da vida com a oportunidade de receber Jesus. Os que presenciavam a cena ficaram indignados e reclamaram: como ele pode se sentir tão à vontade com esse bandido? Parado diante de Jesus, Zaqueu não sabia o que fazer. Gaguejando disse: Senhor, vou dar metade do meu patrimônio para os pobres e de tudo que roubei pagarei 4 vezes mais pelo prejuízo. Então Jesus declarou: hoje é dia de salvação nessa casa. Aqui está Zaqueu, filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e restaurar o que estava perdido. Zaqueu tem um encontro com Jesus. E é um encontro onde acontece uma autocrítica. É um encontro onde Jesus coloca um espelho para que Zaqueu pare um pouco e se enxergue. E pare para ver o seguinte: que tipo de prática que você tem, Zaqueu? Por que você está indo atrás de uma resposta nova? Bom, é porque as tuas respostas velhas não te satisfazem mais. A gente vai atrás da novidade quando aquilo que a gente tem não satisfaz mais. Zaqueu está atrás de alguma coisa nova, então tem alguma coisa faltando. Isso revela que ele já começou a olhar para ele de uma maneira diferente e ele começou a se criticar. Zaqueu descobre que ele é um egoísta. Ou descobre ou redescobre. Ou traz à tona de novo, porque o que é o egoísta é aquele que faz para si, sem se importar com o resto do mundo. Zaqueu é o maior dos cobradores de impostos, ele cobra imposto injustamente, ele prejudica o outro, ele tira do pobre, daquele que não tem, ele tira ainda mais. E durante muito tempo, ele e os demais se acomodam à ideia, que é o grande perigo de você relativizar. Não, mas aqui todo mundo faz. Ué, e se todo mundo estiver errado? Não, peraí, todo cobrador de imposto faz, mas todo aquele que paga o imposto está chorando, né? Então tem alguma coisa errada com a nossa prática. Só que a gente fecha o olho uma vez, fecha o olho 2 vezes, uma hora a gente nem sente mais. São as crianças jogadas na rua aqui em São Paulo. Chega uma hora que é o quê? Se você não deixar o teu coração empático a elas, uma hora não dói mais. É normal, né? Criança embaixo da ponte é normal. Normal? Normal? Não, isso tinha que ferir o nosso coração. A gente tinha que lacrimejar sangue vendo isso. Mas entra na nossa vida e cai na paisagem. E o Zaqueu está nessa, de não, aqui eu já arrumei o argumento, eu já justifiquei porque que eu pego dinheiro a mais, Roma nem se importa com isso, está tudo certo. Ou seja, ao invés de parar com a prática errada, entende? Está aqui na Bíblia o exemplo que eu dei para vocês. Ao invés de pegar uma prática que você sabe que está errada e dizer, chega,
Limites, colocar limites. O que a gente faz? A gente vai justificando, a gente vai relativizando, a gente vai colocando em algum lugarzinho e a gente consegue aliviar a consciência por um tempo. Mas se existe de fato uma verdade dentro de você, uma hora isso vai bater dentro de você e vai ferir muito. Então, Zaqueu procura Jesus porque ele tem um incômodo. E o incômodo é ele mesmo, é ele com ele mesmo. Ele precisa se salvar de si. Ele precisa se libertar de si. Ele precisa soltar as algemas que ele colocou nele mesmo, ao prejudicar o outro e deixar de sentir. E a vida dele está extremamente pesada. Está cheio de dinheiro no bolso. Mas a vida está extremamente pesada, porque ele foi tomado pelo egoísmo. E deixou de se criticar e passou simplesmente a se justificar. Repito, você pode passar a vida se justificando e a sua vida vai ser um inferno. Você pode passar a vida dando os melhores argumentos do mundo para aquilo que está errado. Quando você chegava no final da vida, você vai olhar para trás e falar: por que é que eu não abri mão daquilo para viver uma vida mais leve e mais feliz? Então vamos fazer isso enquanto há tempo. Vamos fazer isso nesse dia que se chama hoje, que a oportunidade da gente iniciar um processo de leveza na nossa vida é hoje. Então o Zaqueu ele teve que colocar um empenho enorme para tratar como normal uma coisa absurdamente errada. E antes da gente falar muito mal do Zaqueu, a gente tem que olhar para a gente, porque Zaqueu somos todos nós, que vivemos roubando coisas por aí, que vivemos por aí justificando os nossos próprios atos absurdos, que vivemos fugindo, mas lembra de segurar o tijolo, segurar o celular que a gente consegue um tempo? Fugir também a gente consegue um tempo, mas chega uma hora que cansa. Principalmente quando você está fugindo de você mesmo. Chega uma hora que você descobre que não dá. Chega uma hora que essa tentativa de fugir daquilo que você é, não vai dar certo. Chega uma hora que você vai ter que ficar de frente. E se esse encontro é inevitável, por que a gente não faz num processo pedagógico, ao invés de sempre fazer num processo explosivo? Por que as nossas mudanças têm que sempre ser voando caco para todos os lados? Por que a gente não faz isso em paz? Zaqueu tem seus pecados parasitas, sua gordura espiritual extra, seus excessos e seus acessórios inúteis. E ele está carregando isso por um bom tempo. E ele está fugindo da verdade por um bom tempo. E a vida está se tornando cada vez mais pesada. E chega uma hora que ele diz: chega. E ele rouba do pobre. E ele vai ter um encontro com quem? Exatamente com aquele que defende o pobre. E nessa conversa que nós não temos muito do que é, ele diz: é verdade, eu estou errado. A alegria de poder dizer: eu estou errado. Ai, como isso é libertador. Dessa espiritualidade que a gente sempre tem que estar certo, a gente sempre tem razão, a gente sempre tem resposta. Uma das coisas que eu mais gosto de ser pastor da Bethesda, sabe o que é? É que as pessoas me perguntam umas coisas e eu falo assim: eu não sei. Que em outros lugares o pastor tem que saber tudo, responde tudo, eu não sei. Às vezes as pessoas me contam uma história e falam: pastor, o que você acha? Eu falo: meu irmão, eu nunca nem tinha escutado um problema tão grande igual o seu, eu não sei. Primeira vez que eu ouço isso. Você precisa me dar uns 7 dias aí para eu dar uma elaborada e semana que vem eu tento te dar um apontamento, porque eu não sei. Coisa boa é dizer: eu não sei, eu estou errado, me perdoe, é verdade, perdi meu tempo. E aí quando a gente diz eu não sei, estou errado e perdi meu tempo, o que a gente consegue? Entrar num outro caminho. A gente para de perder tempo, a gente para de ter que ficar colocando um sorriso falso no rosto. Porque vamos combinar, dá para deixar um sorriso falso no rosto por uma noite? Dá, claro que dá. Isso faz parte da vida, né? Você vai num jantar que você não queria de jeito nenhum, mas tem que ir, mete um sorrisão falso lá e vai. Dura 2, 3 horas, depois acaba, você, putz, que saco. E o sorrisão falso, 5 anos, dá? Não dá. Mas a gente fica se violando, não, eu estou feliz. Não dá.
Às vezes a nossa maior alegria, sabe qual é? Enfiar a cabeça no travesseiro e chorar. Isso deixa a vida mais leve, porque a gente tem o peso da alegria absoluta, é a tirania da felicidade. Ai, como é bom enfiar a cabeça no travesseiro e chorar, mas chorar, chorar. Copiosamente. Até secar, porque eu sou da seguinte teoria, tem choro? Tem, então tem que usar. Use. A gente, é como Zaqueu, olhar para Jesus e Jesus está ali falando umas coisas e ele simplesmente, ao invés de ficar se justificando, o que ele diz? O senhor está certo, eu vou devolver, quem eu prejudiquei eu vou atrás, eu estou errado, ponto. E a hora que a gente diz eu estou errado é aquele... A gente só precisa vencer o orgulho e ter que admitir, eu estou errado, eu estou fazendo bobagem. É que é tão difícil às vezes, né? Principalmente para quem é casado, né? Olhar para o outro e falar, desculpa, eu estou errado. Pô, é mais fácil sair voando, né não? Pô, e é tão libertador isso, para vocês dois. Porque na próxima vez a história está diferente, porque existe uma postura que foi instaurada na última briga e isso pode alterar toda a vida. Então a gente pensa em pecado, a gente sempre pensa em coisas bem assim, né? Não, de repente teu pecado está no jeito que você fala com as pessoas, está no jeito que você dirige, está no jeito que você usa teu cartão de crédito. Porque uma espiritualidade séria, ela vai mexer com as coisas que definem quem você é. E você define quem você é fazendo compra e dirigindo. Tem que mexer com a tua vida. E se você quer uma vida mais leve, você tem que mudar teu jeito de dirigir, você tem que mudar as razões pelas quais você vai no shopping e você tem que mudar as razões pelas quais você conversa com as pessoas e faz tua rede de relacionamentos. Isso é uma espiritualidade séria. Zaqueu não aguentava mais aquela vida, então ele faz o quê? Ele olha para Jesus. E o texto que nós lemos de Hebreu diz o quê? Mantenham os olhos em Jesus. E obviamente que isso para nós é uma metáfora, é uma figura de linguagem, que olhar para Jesus é o quê? Não é você pegar a tua vida, os teus valores, pegar os valores do reino de Deus, os que você conhece, e coloca os dois para conversar. E de repente muita coisa aqui vai ter que ser jogada fora, que bom, é leveza. Eu vou ter que abandonar isso aqui. Abandonar significa que você não vai carregar mais. Então você vai crescer, você vai ter uma vida mais leve. Zaqueu olha para Jesus e ele tem o quê? Salvação. Porque a religião nos ensinou que o olhar de Deus ele é sempre cruel, maldoso. Não, o olhar de Jesus é o olhar da salvação. O olhar do Deus da graça é o olhar que faz com que a gente consiga se olhar e se criticar, e se conhecer, e admitir, e jogar fora, e conseguir continuar na corrida de uma maneira mais leve. E nós vamos ter que fazer isso quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Eu espero que você tenha que fazer isso muitas vezes, porque eu quero que você tenha vida longa. E quanto mais longa for a nossa vida, mais vezes a gente vai ter que se criticar, se conhecer, colocar nossos argumentos no chão, deixar as coisas que nós gostamos e que fazem mal, e parar de justificar. Talvez o peso da tua vida esteja no fato de que você está carregando, sabe o quê? Um monte de argumentos inúteis, mas você está carregando. Você está com um saco de palavras nas costas. Palavras que não geram absolutamente nada. Mas é um livro de palavras. E de repente tem uma só que você vai dizer, eu estou errado. Pronto, isso gera no teu coração leveza. E no reino de Deus, quando a gente admite as nossas fraquezas, quando a gente deixa, quando a gente abandona, a gente alcança vida e vida em abundância. A vida não precisa ser um peso, mas ela pode ser. E olhar para Jesus, esse olhar para Jesus, que é esse olhar para dentro da gente, é o início de um processo de leveza, de libertação e de cura, onde a gente coloca os nossos argumentos no chão e deixa com que esses outros valores entrem dentro do nosso coração e passam então a propor para a gente um novo caminho. Fique em pé que eu quero orar com você.